Olá, espero que você esteja bem. Bem-vindos novamente, né? Então, nós estamos agora no segundo módulo. Nós vamos falar um pouco aí sobre língua portuguesa como segunda língua para os estudantes surdos. Mas nesse segundo módulo, nós vamos focar um pouco sobre a aprendizagem da língua portuguesa escrita para o estudante surdo. E nessa unidade 1 do módulo 2, nós vamos falar um pouco sobre as singularidades linguísticas do estudante surdo. No módulo anterior, nós falamos sobre diferença de Libras e língua portuguesa. Então, essa diferença visoespacial, oral auditiva, vai influenciar no modo como o estudante escreve. E essa influência, ela vai estar impressa na escrita do estudante. Então, nessa unidade 1, nós vamos ver sobre as singularidades linguísticas do estudante surdo. Falando sobre educação bilíngue, como o próprio nome já sugere, bi, dois, língua. Então, duas línguas envolvidas aí no processo educacional. O nosso foco de discussão vai ser na educação bilíngue. E você pode se perguntar, mas o que é, então, educação bilíngue? Pressupõe-se o uso de duas línguas no ambiente educacional. Então, essas duas línguas vão estar circulando na sala de aula. Circulando como? Na própria aula, onde o professor ele pode utilizar de outra língua para se comunicar. Nas atividades, onde o professor pode pedir uma atividade em outra língua. E na própria avaliação, onde elementos das duas línguas possam aparecer nessas atividades. Então, por isso, educação bilíngue é quando envolve essas línguas no ambiente educacional. E no caso do estudante surdo, como que isso funciona? Bom, a Libras é a língua materna dos surdos. E a língua portuguesa, ela deve ser ensinada na modalidade escrita e não na modalidade oral, como a gente já viu nas aulas anteriores. Então, a gente vai ensinar o surdo a modalidade escrita da língua portuguesa. O ideal é que essa modalidade de educação bilíngue tivesse professores bilíngues, intérpretes de Libras e materiais bilíngues, para que o estudante surdo pudesse comparar, olhar, enfim, ter acesso a essas duas línguas. Na maioria dos casos, nas escolas de ensino regular, a gente tem a presença do intérprete de Libras. Dificilmente temos professores bilíngues e materiais bilíngues. Algumas escolas, sim, possuem, mas na maioria é a presença do profissional intérprete, que vai dar esse contexto bilíngue no ensino regular. Sobre a aquisição das línguas e crianças surdas. No Brasil, estudos sobre aquisição de língua de sinais iniciaram lá na década de 80. Então, trouxe uma citação aqui de Quadros e Schmidt, de 2006, que diz o seguinte: a língua de sinais vai ser adquirida por crianças surdas que tiverem a experiência de interagir com usuários de língua de sinais. Então, como falamos na aula passada, a criança surda vai ter esse acesso, vai adquirir a Libras, quando ela tiver essa experiência em interagir com o usuário da língua de sinais. Então, língua natural, exposição, aquisição. Então, só tem aquisição de uma língua quando eu estiver exposto a ela, tá? E essa informação é muito importante se a gente está falando de educação bilíngue. Com a exposição a Libras, desde a mais tenra idade, a criança surda, ela já vai conseguir trabalhar e construir vocábulos dentro da língua brasileira de sinais. Como a gente falou na aula passada, aos poucos ela já vai adquirindo essa configuração, essa organização visoespacial.
Apesar de, no início, ela ter um vocabulário assim, de número restrito de configurações, mas é a partir daí que a criança vai começar a aprender sinais mais complexos. Inclusive, marcações aí de frases interrogativas, expressões faciais como o que, quem, onde, que marcado pelas expressões faciais e corporais. Então, aqui aos 2 anos, crianças já começam a fazer a introdução de classificadores da Libras. Lembram da aula passada, quando eu falei sobre o exemplo do papel que caiu da mesa? O papel aí caiu da mesa. Essa é uma representação de um papel caindo, correto? Então, toda vez que a gente falar sobre classificadores, a gente está falando da representação de um objeto em ação. O papel está caindo. O carro, por exemplo, esse aqui é um classificador de carro. O carro está em movimento. É a representação da ação de um objeto. Então, quando as crianças estão expostas e ali sempre em contato com a língua de sinais, ela vai aprender aos poucos essa complexidade da língua. Aos 4 anos de idade, a criança surda já começa a construir frase mais complexa em libras. O importante é o seguinte, pessoal, esse aspecto ele está relacionado com a criança que está exposta à língua, que não é a maioria do caso. A maioria dos nossos casos são 90% das crianças em lares ouvintes que não têm acesso à língua brasileira de sinais. Por que é importante falar sobre a aquisição da língua? Porque sem a aquisição da língua de sinais, eu não tenho acesso à língua portuguesa escrita. Um ponto importante sobre a questão de acesso é que a escola precisa ter um parâmetro de aquisição linguística para a criança. Então, a escola é um ambiente em que a maioria das crianças, é ali que a maioria das crianças vai ter acesso à língua brasileira de sinais. Então, a gente precisa criar um repertório conciso para que as crianças tenham essa acessibilidade, para que elas possam compreender como que funciona a escrita de uma outra língua, baseada totalmente no som, não é verdade? E essa língua, ela vai aprender na modalidade escrita. Desse modo, é por meio da Libras que a criança vai dar significado ao mundo. Então, os sentidos, os significados, eles são construídos a partir da língua brasileira de sinais. Só aí que eu vou ter disposição, que eu vou ter possibilidade de aprendizagem da escrita. Antes disso, eu não tenho como ter possibilidade de escrita. Então, aqui eu vou trazer alguns processos na aprendizagem do português escrito que é importante para a gente trabalhar com as crianças surdas. E conforme a gente vai trabalhando esses processos, a gente vai percebendo como é a singularidade da escrita, que é o foco do nosso módulo hoje. Né? Por isso que eu retomei alguns conceitos importantes, conceitos que foram trabalhados na aula anterior, mas que são importantes retomarmos para entender como que funciona essa impressão da Libras na escrita do estudante surdo. Então, valorização da Libras no processo de aprendizagem, do português escritos, aí eu abri 2 pontos ali. Histórias espontâneas, que são as histórias das próprias crianças, o que ela traz de casa, a sua história de vida, e a literatura infantil. Sobre Libras e alfabetização em língua portuguesa. Então, aos poucos, a gente vai entrando nesse aspecto da singularidade da escrita. Vamos falar um pouco sobre as histórias espontâneas. Então, é uma característica da comunidade surda. Contos, piadas em sinais são passados de geração em geração. Então, a criança já tem um repertório que pode ser utilizado dentro da sala de aula, para ela contar como que é o seu convívio com a comunidade ou com a sua família. Na alfabetização, se faz importante entender essas histórias espontâneas,
pois aprender a ler sinais dará subsídio para aprender a escrever. Então, como que a criança vai escrever uma palavra se ela não sabe o que significa aquele código? Não é verdade? Então, ela precisa entender primeiro como que funciona isso na língua dela, para depois passar para a escrita. Então, a Libras, então é importante a gente sempre marcar. A Libras é a primeira língua dos surdos e merece ter essa atenção na sala de aula. Pois a criança, quando assume esse protagonismo, quando ela compartilha as suas histórias, ela amplia esse repertório linguístico. Ela amplia o repertório da própria língua materna e amplia o repertório da escrita, que ela passa a ter contato com outros códigos, outras linguagens, que ela vai entender essa relação entre o vísio espacial e a escrita que você está ensinando para ela. Então é importante a gente trabalhar muitos pontos da Libras para trabalhar a escrita. Isso é muito importante. Então, toda vez que formos trabalhar com a escrita, a gente trabalha com a Libras um pouquinho antes. Então, valorizar o vísio espacial. Configuração de mão, movimentos, expressões faciais, movimentos do corpo, localizações do corpo, espaço de sinalização e classificadores. Tudo isso são elementos que a criança começa a utilizar como repertório para poder escrever. Então, aos poucos, ela vai compreendendo que aquela representação em sinal tem uma representação na escrita. E isso é muito importante para a gente. Agora, a pergunta de 1 milhão. Como fazer isso? Então, é uma dúvida, né? Esse é o sinal de dúvida em língua de sinais. Um ponto de interrogação acima da cabeça, né? É uma das formas de fazer sinal de dúvida. Por que a gente pode fazer isso, então? Coloquei alguns pontos. Utilizar esses recursos faz toda a diferença no processo de alfabetização da criança. Que recursos? Os parâmetros que a gente falou da língua brasileira de sinais. Porque ela vai pegar esses parâmetros para colocar na escrita. Porque aqui ela entendeu, e agora aqui ela pode entender a representação escrita dos movimentos, das configurações, enfim. Então, conforme ela vai ampliando o seu repertório em sinais, ela amplia essa possibilidade de aprendizagem da escrita na língua portuguesa. Outros aspectos linguísticos das Libras que a gente pode inserir é estabelecimento do olhar, que são marcações importantes na língua de sinais, que eles se tornam mais tarde escrita, exploração das configurações de mão, exploração dos sinais, com uma mão, com duas mãos. Então, tem sinal que tem uma mão, que usa uma mão, e outras que usa duas. Então, que tartaruga, por exemplo, usa duas mãos. Né? Sinal de desculpa, usa uma mão, e assim por diante. Explorar o apontar para entender eu, isso aqui tem uma escrita, aí escreve, a criança vai escrevendo, então ela vai escrever eu e vai fazer o apontamento. Isso ela já entendeu que o movimento já tem uma representação na escrita, que é muito importante. E utilizar o alfabeto manual. Sobre o processo de alfabetização, eu trouxe uma citação do texto que você vai ter acesso, e diz o seguinte: o processo de alfabetização vai sendo delineado com base neste processo de descoberta na própria língua e de relações expressadas por meio da língua. Então, se você for parar para pensar, é uma meta-análise sobre o processo de aprendizagem, que ele vai aprender sobre a língua utilizando a própria língua. E para isso aprendendo a escrita aos poucos. Então, sem esse acesso de conhecimento por meio da Libras, eu não tenho como aprender a escrita. Agora, a gente pode utilizar a tecnologia ao nosso favor. Né? Hoje, a maioria das pessoas tem smartphone, né? Então, os professores têm smartphones, intérpretes têm um smartphone. Então, nós podemos registrar as produções que as crianças fazem em sinais, fazendo registro em vídeo. Esse é o sinal de vídeo em Libras. Fazendo registro em vídeo. Então, é fundamental que você utilize esse recurso
e vai armazenando, porque é o repertório que a criança está usando. E outras crianças podem ter acesso a isso. É uma forma de ver a sua representatividade. Então, as crianças contam essas histórias espontâneas, você registra, você armazena, para que os estudantes depois possam ter acesso a isso. E fica registrado também como uma produção do próprio estudante. Então, o estudante ele pode rever suas produções e até mesmo compartilhar com seus colegas, ver a produção de outros colegas. Ora, os estudantes ouvintes não fazem assim? Se o professor pede para um estudante ouvinte escrever uma redação curtinha, eles não trocam com os colegas? Ah, dá uma olhada na minha redação, lê a introdução, lê a conclusão, ou lê essa frase aqui. Por que o surdo não pode fazer isso? Por meio dos registros em vídeos. Então, tem um texto, porque ele ainda não sabe escrever muito bem, então ele pode registrar isso em vídeo, e ele pode mostrar esse vídeo para o coleguinha. O que você acha desse meu texto em vídeo, em língua brasileira de sinais? Porque depois, essa produção em sinais vai virar a produção escrita desse estudante. E isso é muito interessante da gente trabalhar. Então, quando a gente começa a trazer a escrita do surdo para a língua portuguesa nessa modalidade, a gente começa a verificar impressões da língua de sinais na escrita do estudante. E isso a gente chama de estágios de interlíngua, porque ele acaba utilizando a língua brasileira de sinais, a Libras, como base para fazer a sua produção escrita. Então, muitos elementos da Libras vão aparecer na escrita do estudante. Aí você pode ficar em dúvida, mas como que isso pode acontecer? Então, ao longo dessa aula, eu vou mostrar alguns exemplos. Então, os estudantes surdos realizam significações da escrita em língua portuguesa por meio da Libras. Então, ele está pensando, a cabeça dele está pensando em sinais. Ele pensa, e toda a estrutura fisioespacial está em sinais, como a gente viu nas aulas passadas. Então, ele pega essa estrutura, como ele está aprendendo ainda a língua portuguesa, ele joga para o papel, da forma como está na cabeça. Isso significa que no processo de aprendizagem da escrita, os surdos acabam utilizando a estrutura gramatical da língua de sinais. E aí acaba trazendo diferenças no processo de escrita. Nós vamos ver aqui em alguns exemplos. Como eu disse, a organização do pensamento está baseado na língua brasileira de sinais. Então, coloquei um exemplo aqui. Sexta, viajarei com a família. Em língua de sinais, a frase fica assim: família, viajar, sexta-feira. Família, viajar, sexta-feira. Então, quando isso está na cabeça do estudante surdo, se ele está escrevendo um texto sobre família, sobre viajar e sobre sexta-feira, ele vai escrever assim: família, viajar, sexta-feira. Mas a intenção dele era, se ele fosse pensar na estrutura da língua portuguesa, é sexta-feira viajarei com a família. Família, viajar, sexta. É essa a impressão da Libras na escrita que eu estou dizendo para vocês. A organização do pensamento dele está baseada em língua de sinais. Então, essa organização ele vai manter na escrita nos primeiros estágios de aprendizagem. É claro que quando o aluno vai aprendendo, vai avançando, essa marcação vai sumindo aos poucos. Então, a gente tem 3 estágios aqui de interlíngua. Estágio de interlíngua 1, estágio de interlíngua 2 e estágio de interlíngua 3. Agora a gente vai falar um pouco sobre cada estágio desse e trazer alguns exemplos. Sobre o estágio de interlíngua 1, a estrutura gramatical da frase é muito semelhante de sinal. Então, do jeito que ele está pensando em Libras, ele vai colocar no papel. E nem o exemplo que eu mostrei para vocês sobre família viajar, sexta-feira. Então, falta alguns elementos ali para a estrutura em língua portuguesa. Em Libras não está faltando nada, ele está pensando a estrutura, a sintaxe.
morfologia está correta. Mas em língua portuguesa, fica algumas inadequações, como falta de artigo, preposição e conjunção, porque ele não conhece esses conectivos, né? Já que na língua de sinais, esses conectivos estão incorporados aos movimentos e aos sinais. Então, você verifica que o uso de verbos vai ficar sempre no infinitivo, falta de flexão de nome, gênero, número e grau. Então, o aluno ele vai ter dificuldade no início de entender essa transposição de uma língua para outra. E isso é normal para qualquer aprendizagem de segunda língua, para ouvinte e para estudante surdo. Tá? Aos poucos, o estudante vai aprendendo as características da segunda língua e vai adequando sua produção, é claro. Mas nesse primeiro estágio, muitas faltas de artigos, preposições, verbos no infinitivo acontecem, porque ele está no processo ainda de aprendizagem. Então, aqui um exemplo de interlíngua 1, no texto A Raposa e as Uvas. Então, percebam aqui, nesse slide, o título é A Raposa e as Uvas. Então, a gente percebe a falta de concordância com o número, né, o plural, as, uva está no singular ali. Então, erro de concordância, flexão, de escrita mesmo. Então, colhas, que na verdade queria escrever coelhos, né? Porque está aprendendo ainda, né? Está no primeiro estágio. Então, colhas come muito uva, colhos fugiu escuro árvore. Raposa que era vontade come uva, raposo pulou, não pegou. Não pegeu, né? Conseguiu. Na cabeça do estudante, a estrutura em Libras está funcionando assim. E ele está tentando passar para o papel a partir dos léxicos, das palavras que ele conhece, porque tem palavra em língua portuguesa ainda que ele não conhece. Então, ele vai escolhendo os léxicos mais próximo possível daquele sinal que ele utilizou em língua de sinais. Então, percebam, não tem vírgula, não tem ponto, não tem acento, palavras estão escritas erradas. Então, esse é o primeiro estágio de interlíngua. Estágio de interlíngua 2. Então, a gente já tem uma justa posição intensa entre L1 e L2. L1, no caso, a Libras, L2, língua portuguesa. Essa justa posição é as duas línguas, as características das duas línguas estão ali presentes no texto. Então, a gente já tem muita característica de língua portuguesa e já tem muita característica de língua de sinais também. Então, parece que é uma disputa no campo ali, na interlíngua, na faixa de interlíngua 2. Então, emprego de verbos ainda no infinitivos, mas também você encontra alguns verbos flexionados. Você tem uso ali de preposição, mas às vezes não está entendendo como funciona. Aprendeu que existe conectivo, mas não sabe qual usar. E vários outros elementos que você também vai ter acesso no texto, né? Aqui um exemplo. Chapeuzinho vermelho. Mãe fala Chapeuzinho vermelho. A vovó, muito doena, que quer escrever doente, né? Chapeuzinho vermelho foi ver flor, muito bonita, Chapeuzinho vermelho, assalta o lobo. Então percebam que aqui já tenho bastante elementos da língua portuguesa, como, por exemplo, a própria grafia das palavras, com bastante proximidade, bastante acerto, né? Acentos, eu tenho ponto de interrogação. Perceba que eu tenho bastante elementos da língua portuguesa, mas eu também tenho muitos elementos da Libras aqui, junto desse texto escrito, que é a forma como a criança está pensando. Agora, no estágio de interlíngua 3, a estrutura da frase, da escrita, já passa a obter uma característica muito próxima, ou bem próxima, da estrutura da língua portuguesa mesmo. Então, você vê aparecimento de estrutura mais complexa, os verbos já estão ali mais sendo flexionados, com uma adequação boa, você tem vírgula, você tem ponto, você tem elementos mesmo da língua portuguesa, porque a criança já está evoluindo nesse estágio, já está entendendo como funciona essa escrita. E a gente sabe que a língua portuguesa é difícil mesmo, né? Para todos nós, para o surdo, para o ouvinte, para as pessoas que vêm para o Brasil e vêm aprender a língua portuguesa, é uma língua difícil. Né? E a escrita, a estrutura gramática, ela também tem um alto grau de dificuldade. Mas nesse estágio de interlíngua 3, o estudante surdo já está dominando muitos elementos
da língua escrita. Aqui o exemplo. No exemplo do livro, o texto é bem maior, né? Você vai ter acesso, que você vai ler, eu sei que você vai ler. E aqui eu só trouxe esse fragmento para te mostrar elementos da língua portuguesa. Como, por exemplo, olha só, a mamãe falou, 2 pontos. Questão essa que não aparecia lá nos 2 outros, né? Já tenho 2 pontos. Abre um travessão. Isso é característica da língua portuguesa. Chapeuzinho, por favor, você vai casa da vovó? Então, ó, casa da vovó. O da já está concordando com vovó. O vai já está flexionado. Falou está flexionado. Ponto final. Se você vai ter acesso a esse texto todo, você vai ver que existem muitos elementos da língua portuguesa. Tem alguns erros? Claro que tem, porque está aprendendo ainda. Mas perceba que a criança já evoluiu muito. Por quê, pessoal? Porque ela teve esse acesso primeiro na sua língua, para depois ter o acesso na escrita do português. Isso é muito importante. Então, vamos falar um pouco sobre o contexto de aprendizagem da língua portuguesa. Que a gente precisa entender como que a gente vai fazer esse contexto para poder ensinar, né? Então, os estudantes surdos, eles precisam ter o contexto daquele texto. Então, você vai levar um texto para trabalhar com um estudante surdo? Então, primeiro, qual que é o contexto dele, né? Então, eu preciso levar imagens, vídeos, ilustrações, para que a criança possa entender em que ambiente que ela está adentrando. A Libras, na sala de aula, é de suma importância, então eu preciso trazer esse texto também de forma sinalizada, né? E aí a contextualização imagética se faz importante, por quê? Porque eu preciso relacionar o que está escrito com o contexto da imagem e a língua de sinais para eu entender o significado daquilo que está escrito, porque senão não compreendo nada. Então a compreensão precede a produção. Quando a criança tem o contexto do que está acontecendo naquele texto, ela consegue produzir melhor, tá? E a leitura precede a escrita. Ou seja, a criança aprendendo aquilo primeiro em língua de sinais, ela vai ter condições de fazer essa parte escrita com mais adequação. Bom, hoje nós falamos então um pouco sobre esse contexto de aprendizagem da língua portuguesa. Falamos um pouco, retomamos um pouco sobre o desenvolvimento da linguagem e aquisição linguística da criança surda, alguns estágios que ela precisa passar, conhecer alguns processos da língua de sinais, todo o desenvolvimento da linguagem, todo o processo de aquisição linguística, para que possa aprender a língua portuguesa. Então, vimos nessa aula também a importância dos estágios de interlínguas, interlíngua 1, 2, 3, que aos poucos a criança vai entendendo a estrutura da escrita da língua portuguesa. E toda vez que formos trabalhar um texto com o estudante surdo, a gente precisa trazer a contextualização, os sinais e a parte imagética para dar todo o contexto visual. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um forte abraço, desejo um bom estudo e até mais.